Eu falei um pouco com o Marcos sobre isso, né? Perguntei pra ele, aquela conversa que a gente teve, por que você acha que em pista de rua... Foi antes ou depois do gin tônica? É importante pra saber como foi a resposta, entendeu? Não lembro. Então foi durante o gin tônica que ele disse. Mas porque eu falei pra ele, por que você acha que o... Né, porque quem tava com a gente também era um piloto também que cresceu com o Max e hoje em dia toca a equipe de kart. O Stan. Não, é dono de uma equipe de kart, que é a equipe que... Mas ele nunca chegou a correr de carro, nada? De carro não, de kart ele corre até hoje. Mundial, europeu, essas coisas. Ah, então ele anda bem. Anda bem. Tá liderando o europeu de shifter. Mas a gente falou, cara, entre pilotos aqui, pô, se o cara anda mais próximo que você em pista de rua, que é um negócio mais difícil, né? Uma pista normal, era pra ele estar mais próximo ainda, né? Porque facilita muito, né? E o Max falou não, ele falou que realmente ele tinha um acerto muito bom em Azerbaijão. Ele falou que na Arábia Saudita realmente ele queimou os pneus dele cedo e, né, e pegou muito trânsito. Se não fosse isso, ele teria ficado na frente. Mas com a prova de Barcelona, realmente o Pérez estava perdido. Mas o Max não soube, assim, eu não consegui tirar uma resposta clara para entender, né? Ele falou alguma coisa de Mônaco? Mônaco, não. Não, sobre alguma coisa que, óbvio, que a gente não sabia, daí ele comentou algum ponto extremamente forte dele, ou algum ponto vulnerável do Pérez. Não, nada demais. Uma coisa que eu comentei, a gente tava falando um pouco sobre a Indy, quando a gente tava falando do Palou. E eu falei, cara, eu acho a Indy uma categoria muito legal, porque independente da equipe fraca que você esteja, você consegue ainda fazer alguma coisa de vez em quando, né? E eu falei, cara, você não acha que a Fórmula 1 devia adaptar algumas coisas, por exemplo, ter algumas partes spec para todo mundo, iguais que todas as equipes, para diminuir o custo e para tentar diminuir do último carro pro primeiro carro, né? Diminuir a diferença. Que foi aquilo que acho que você tinha comentado. Isso, uma das conversas. E ele falou que eles estão em muitas conversas de ter o câmbio igual para todo mundo. E eu tinha falado, e o cockpit? O cockpit seria um grande custo e, você não precisar carregar um cockpit todas as coisas, a Fórmula 1 carregar 3, 4 cockpits, por exemplo, menos transporte e tudo mais. E falou, isso aí talvez seria mais difícil, mas pode ser uma possibilidade, mas a primeira coisa que seria o câmbio. Ter o mesmo câmbio todo mundo, que já começa, já é um começo. Então todo mundo tem que desenhar o carro em volta daquele câmbio spec para a categoria toda. Spec para todo mundo, que já tira ele falou que é um dos custos muito altos e um ganho muito pequeno, entendeu? Então eles gastam muito dinheiro com aquilo, que se tirar aquilo ali, realmente é uma diferença que, né, talvez as equipes não chiariam tanto. O cockpit já é uma coisa que muitas equipes poderiam reclamar, né? Mas o câmbio é uma coisa que, cara, eu concordo super com isso. Independente de ter montadora, deles terem o orçamento para isso, tem que achar mais formas de diminuir a diferença do primeiro pro último, entendeu? E tornar cada vez melhor a chance do cara que tá correndo numa AlphaTauri, Williams, Haas, poder de vez em quando fazer uma mágica, né? O Power falou isso na semana passada, que como espetáculo a Indy tá muito à frente da Fórmula 1 por essa competitividade dessa imprevisibilidade, cada um poder chegar. Só que, assim, uma coisa que é engraçada, na Fórmula E, eu acho que a categoria que tem é mais imprevisível que a Fórmula E não existe, né? Só que é tão imprevisível que às vezes eu acho que, eu não sei se é impressão minha. Sai fora da realidade? Sai fora da realidade, que o fã, ele acaba não tendo ideia, porque toda corrida é um cara diferente, uma equipe diferente na frente, um final de semana o cara tá liderando, outro final de semana o cara tá andando em último. E acaba que cria muito, parecendo uma roleta russa, assim, mais ou menos, entendeu? Então eu acho que não tem que ser igual a Fórmula E, mas também não igual a Fórmula... Acho que a Indy é o balanço perfeito ali. Você tem alguns caras que andam mais na frente, só que vira e mexe tem, né, um Rosenqvist, um Rossi. O Lundgaard, por exemplo, que foi pódio em Indianápolis misto, foi pole e na Indy 500 quase não classificou. Então... surge do nada ali. Eu acho que isso é legal, eu acho que isso precisa disso. As categorias
Sei, as pessoas não querem mais ver. A Fórmula 1 não é que tá num problema, né? Eles estão num hype tão grande, mas essa dominância da Red Bull tirou... Quem me falou isso outro dia? Não vou lembrar, mas tem muita gente assiste a largada, mas muita, e a audiência cai assim 70% depois de 5, 10 voltas. É um negócio absurdo. E no final volta 30% talvez, entendeu? Então, é uma coisa que eles têm que arrumar, né?